Capítulo 1. A Internacional. A Associação Internacional dos Trabalhadores, que mais tarde ficaria conhecida como Internacional ou Internacional Anarquista, surgiu em 1864 na Inglaterra, país onde o capitalismo, em virtude da Revolução Industrial, havia chegado ao seu desenvolvimento mais completo, ou seja, onde os conflitos entre operários e patrões se desenvolveram mais fortemente, dando lugar a greves, piquetes, conflitos de rua, barricadas e manifestações políticas. Foi aí, também, que a classe operária organizou pela primeira vez seus sindicatos, adquirindo um profundo sentido de solidariedade internacional. Anteriormente haviam sido realizadas pelo menos 3 tentativas de organização da classe operária em nível internacional. Em 1845, através da Sociedade dos Democratas Fraternais, em Londres, aglutinando os refugiados políticos de toda a Europa. A segunda tentativa foi a Liga Comunista que, baseada nos princípios programáticos de Marx e Engels contidos no Manifesto Comunista, deu ao movimento operário internacional seu primeiro programa científico. A terceira foi o Comitê Internacional, também em Londres. A Internacional veio a ser efetivamente organizada na Bélgica, em 1865, quando, em um congresso, foram aprovados seus estatutos. Todas as lutas operárias e greves ocorridas, na época, na Europa, tiveram o apoio afetivo da Internacional. Em 1871, quando foi criada a Comuna de Paris, Marx, em mensagem escrita, convocou os operários franceses rebelando a tomarem o poder. Os 2 meses de existência da Comuna significaram a primeira experiência histórica de poder operário. Após a expulsão de Bakunin, anarquista, e seus seguidores, em seguida a derrota da Comuna de Paris, a sede da Internacional foi transferida para Nova York, o que viria a acelerar o processo de dissolução dessa organização em 1876. O anarquismo, do grego anarchos, sem governo, é uma teoria política fundamentada na negação do princípio da autoridade e na convicção de que todas as formas de governo interferem injustamente na liberdade individual. Prega a chamada autogestão, isto é, a substituição do aparelho do Estado pela livre cooperação mútua de grupos associados, sem leis codificadas, sem polícia e sem forças armadas. As origens mais precisas do anarquismo na história moderna podem ser localizadas nos conflitos políticos e sociais que sacudiram a Europa Ocidental em meados do século XIX. Pode-se dizer que a Revolução Industrial consolidou a burguesia detentora do capital e dos meios de produção, mas ensejou, também, uma crítica social violenta, que trouxe em seu bojo ensaios revolucionários como o da Comuna de Paris. Denunciando o caráter opressor do Estado burguês e insurgindo-se contra sua autoridade e dominação, inúmeros pensadores anarquistas surgiram no século passado, conseguindo congregar em torno de seu pensamento político-ideológico consideráveis forças sociais. A raiz internacional do movimento anarquista é convencionalmente situada no Congresso de Fundação da Associação Internacional dos Trabalhadores, AIT, em St. Martin's Hall, Londres, Inglaterra, em 29 de setembro de 1864, posteriormente conhecida como Internacional. Nesse congresso de fundação da AIT, e nos subsequentes, os adeptos de Marx e os anarquistas entraram em choque ideológico. Para os anarquistas, o chamado comunismo de Estado, baseado em um partido centralizado e disciplinado, era inexequível e inaceitável. Em seu lugar, propunham a criação de comunas livremente federadas e independentes, nas quais o capital, as fábricas, as máquinas e a matéria-prima pertenceriam às comunas, e as terras seriam daqueles que as cultivassem. Para Marx, a revolução ocorreria em virtude do próprio processo histórico e da gradual consciência, por parte do proletariado, acerca do lugar que lhe cabe na luta de classes. Os anarquistas, especialmente Bakunin, acreditavam que a revolução poderia ser provocada por uma vanguarda que explorasse de forma inteligente o potencial revolucionário existente nas massas. Enquanto Bakunin dava nítida preferência a sociedades secretas e clandestinas como condutoras do processo revolucionário, Marx preferia os massivos partidos políticos, no caso, o Partido Comunista. Em linhas gerais, Marx via o Estado como um instrumento de transição para a sociedade comunista, que deveria desaparecer, enquanto os anarquistas preconizavam a sua abolição pura e simples. Os anarquistas, com maior número de adeptos dentro da AIT, dominaram amplamente os seus congressos, isolando minoritariamente a corrente marxista. Em virtude da sua supremacia no interior da AIT, a Internacional passou a ser convencionalmente conhecida como Internacional Anarquista. No momento atual, a principal entidade internacional do movimento anarquista é a chamada Federação Anarquista Internacional, sediada na Espanha. O anarquismo no Brasil foi amplamente difundido no final do século XIX e início do século XX,
quando se acreditava que numa sociedade igualitária os condutores do processo revolucionário seriam os próprios trabalhadores. Trazido pelos imigrantes italianos e espanhóis que se radicaram no Brasil, principalmente em São Paulo, no início do século, o anarquismo estabeleceu, na época, fortes raízes políticas no seio do incipiente movimento operário. A partir do êxito da Greve Geral de julho de 1917, em São Paulo, com as grandes lutas operárias travadas sob a égide dos movimentos libertários, as proposições libertárias passaram por um processo de reavaliação que culminou com a superação da direção anarquista no movimento operário. O fim desse processo de reavaliação crítica foi estabelecido formalmente em 25 de março de 1922, com a fundação do Partido Comunista Brasileiro, cujos primeiros quadros eram de origem anarquista.